Andando aqui com o nosso treinamento, nós vamos falar um pouquinho sobre características, propriedades e perigos e riscos de inflamáveis combustíveis, ok? Entre os riscos existentes, né, a respeito aí dos inflamáveis, nós temos os riscos químicos, tá? Então, normalmente são agentes aí potenciais para se causar doenças profissionais, em função da sua ação química, né, sobre o nosso organismo. Então, eles podem ser encontrados em três formas aí, que são as sólidas, líquidas e gasosas, ok? Em uma situação de gases, tá? Eles são compostos moleculares que possuem características, né, de grande compressibilidade, ok? E eles possuem uma capacidade muito grande de se expandir e de se comprimir também, né? Então, eles não possuem um volume fixo, né? Eles acabam ocupando, né, dependendo da quantidade, todo o ambiente, ok? Então, aqui como eu citei, né, eles não têm aí um volume definido, né, e ele rapidamente, uma situação de descontrole, ele pode estar ocupando aqui, né, todo o ambiente em que ele é confinado, ok? Seja qual for aí, né, o gás, ele pode sofrer aí três tipos de variação. Quais são elas, né? Eles vão sofrer aí a variação de volume, temperatura e também de pressão, ok? Então, essas variações são muito importantes a gente ter ciência sobre um gás, ok? Então, vamos ver aí a definição de cada uma dessas variações, ok? Então, veja um exemplo aqui, né? Um gás está dentro de uma bexiga. Então, a pressão de um gás, ela vai ser definida como a força que ele exerce na direção perpendicular sobre a área de uma determinada superfície, né? Então, quanto maior a quantidade de partículas, né, por área, maior vai ser a pressão exercida. Então, nós temos aqui, né, em uma situação de gás, né, uma dificuldade muito grande em determinar o volume exato desse gás, porque ele sempre vai estar ocupando o volume total do recipiente que ele está confinado, ok? Outra coisa importante aí referente aos gases, né, é a temperatura. A temperatura de um gás, ele vai se relacionar dependendo do grau de agitação das partículas, ou seja, quanto maior a agitação, maior será a temperatura do gás. Mais uma situação importante aí referente à densidade, né, é a relação entre massa e volume de um corpo, ok? Então, ele vai causar separação ali, principalmente dentro de um ambiente fechado. Então, é muito importante a gente conhecer, né, a densidade do gás, para identificar se esse gás, tendo vazamento, né, se ele vai subir para o meio ambiente ou se ele vai ficar, né, depositado aí, confinado nas partes mais baixas desse ambiente, ok? Nós vamos dar alguns exemplos, né, importantes nessa situação. Então, nós temos aqui a definição de densidade, onde nós consideramos a densidade do ar igual a 1. E se nós tivermos um gás com densidade menor do que 1, ok? Nós teremos um gás mais leve que um ar. Ou seja, se houver um vazamento, esse gás ele vai acabar
se perdendo na atmosfera. No caso de gases aqui, onde nós temos a densidade maior do que 1, seria um gás mais pesado do que o ar, ok? Então, esse gás, se tiver um vazamento, ok, ele vai acabar ficando confinado no ambiente, ok? Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó, de o gás metano, né, e o monóxido de carbono, ok? Eles são gases aqui mais leves que o ar. No caso aqui do butano, que é um componente utilizado no gás de cozinha, né, no GLP, ele tem uma densidade muito maior do que o ar. Ou seja, se houver um vazamento, né, de butano ou do gás de cozinha, né, onde ele é muito presente, esse gás vai ficar confinado no ambiente, ele não vai acabar se perdendo, né, na atmosfera. O gás sulfídrico também ele é mais pesado, porém não é tão mais pesado como o butano, ok? Nós vamos falar um pouquinho aqui, né, de materiais inflamáveis e combustíveis, ok? Para falar de materiais inflamáveis e combustíveis, principalmente no que se refere a líquidos, é muito importante nós conhecermos o que é ponto de fulgor, ok? O ponto de fulgor é uma temperatura mínima no qual um combustível desprende gases, tá? Eu ressalto que nesse caso aqui são líquidos combustíveis, ok? Então, essa temperatura, né, ela tem que ser suficiente para que, se inflamado por uma fonte externa de calor, né, ela entre em combustão. Porém, se você retirar essa fonte de calor, o fogo acaba se apagando, ok? Então a chama aparece, porém o fogo ele não se mantém, ok? Em um experimento que nós vamos passar no vídeo, é bem claro esse exemplo, né? Um exemplo bem interessante aqui seria o óleo diesel, né? Ele é muito utilizado, por exemplo, em sinalizações aí, né, em rodovias ou até em área urbana, né? Então, para que possa se manter essa chama, é muito importante aquecer o óleo diesel. Então, nós vamos mostrar através do vídeo, né, esse ponto de fulgor onde ele não tem essa capacidade de manter a chama. O ponto de combustão de um líquido combustível, né, ele já vai estar desprendendo gases na quantidade suficiente para se manter, né, em chamas aí e continuarem queimando, mesmo quando a gente retira, né, a fonte de ignição. Então, naquele exemplo que eu falei, né, do óleo diesel, se houver um aquecimento do recipiente onde, né, tem aquele combustível, mesmo retirando ali a fonte de calor, ele vai se manter. Por quê? Porque essa temperatura aqui, ela ultrapassou o ponto de fulgor, né? E ultrapassando o ponto de fulgor, ele acaba, né, entrando no ponto de combustão. A temperatura de ignição, ela é uma temperatura necessária para que ocorra aí uma reação química entre o combustível e o comburente, ok? O comburente, no caso, seria o oxigênio, ok? Produzindo gases aí capazes de entrar em combustão.
No caso aqui, os materiais inflamáveis, né, é considerado que um líquido é inflamável quando ele possui um ponto de fulgor, né, menor ou igual a 60 graus Celsius, ok? No caso de gases inflamáveis, né, são considerados inflamáveis os gases que inflamam com o ar a temperatura de 20 graus Celsius e uma pressão padrão de 101,3 kPa, ok? Então, nessa situação, ok, se ele encontrar um ponto, se ele encontrar uma chama, ok, ele vai se inflamar, ok? Então, nessa situação é considerado um gás inflamável. Lembrando aqui que qualquer partícula sólida que se tiver em suspensão no ar, ela pode ser, né, ignizada, ela pode pegar fogo, né, mesmo que não seja particularmente aí um gás, mas se ela tiver em suspensão no ar misturado com ar atmosférico, ela pode entrar em ignição, ok? Então, alguns exemplos aqui de inflamáveis, ok? E a sua temperatura, né, do ponto de fulgor, a gasolina, né? Veja que nós temos aqui um ponto de fulgor extremamente baixo de menos 42,8 graus Celsius, ok? No caso do etanol, a temperatura já é bem maior, 16,6 graus Celsius. Então, lembrando, essa temperatura é a temperatura no qual, né, se o combustível encontrar uma fonte de calor, ok, ele queima. Porém, se essa fonte de calor for retirada, né, ele não vai se manter. Então, né, num exemplo aqui, o etanol, se ele tiver exatamente nessa temperatura, a temperatura ambiente e a temperatura do líquido, onde vai estar o recipiente, se ele tiver em 16,6 graus Celsius, né, e colocando ali uma fonte de calor, retirando, ele não vai se manter. Temperatura acima disso, né, um exemplo, 20 graus Celsius, ele já teria condição de se manter, né, mantendo a chama. Ok? No caso do óleo diesel, veja que é bem maior a temperatura, 38 graus. Então, vamos supor um exemplo aí, né, citado anteriormente, né, uma empresa, né, quer sinalizar uma rua, né, para uma manutenção aí, onde existe um impedimento noturno, né? Então, eles podem colocar num recipiente o óleo diesel, né, para que ele se mantenha pegando fogo, eles vão ter que aquecer, né, esse líquido, esse combustível, até uma temperatura mínima superior a 38 graus. Né? Aí coloca-se fogo aí no óleo diesel e ele vai se manter, né, numa temperatura elevada e ele mantém a chama, ok? Lembrando que isso aqui, temperatura, pressão ambiente, ok? Bom, falando aqui um pouquinho de materiais combustíveis, né, os líquidos combustíveis com ponto de fulgor maior do que 60 graus e menor do que 90 graus, ok? E todos os sólidos, né, como por exemplo aí madeira, polímeros, né, o carvão mineral, que podem queimar, ok? Então estes são materiais combustíveis, ok? Existe uma diferença entre materiais combustíveis, né, e inflamáveis, tá, ok? Então, lembrando aqui, para um líquido ser considerado inflamável, o ponto de fulgor tem que ser menor do que 60 graus Celsius. Então, se um líquido for
tiver temperatura aqui de ponto de fulgor entre 60 e 93 graus Celsius, eles são considerados materiais combustíveis e não líquidos inflamáveis.